realiza essas ações, né, que acontecem, desse movimento que é popular hoje e do mundo inteiro. Então, antes de eu começar a contar minha história para vocês, nós vamos assistir um videozinho que ele é bem legal, e ele mostra bem o que é o câncer de mama, sobre a importância da prevenção, ele é bem didático. Então eu vou pedir para vocês passarem para mim o videozinho. Ele é do grupo Quebrando o Tabu. Pode passar. É o vídeo, aquele vídeo? Isso. Ah, tá. O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres do mundo, só ficando para trás do câncer de pele. Só no Brasil, em 2018, foram quase 60 mil casos. E como o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, exatamente por lembrar da luta contra esse mal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos diferentes se devem a características próprias de cada tumor. Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Os primeiros sintomas deles são um nódulo nos seios, ou seja, um pequeno caroço fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença. Pele da mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, ou a saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para avaliar se há risco de câncer ou não, porque nem todo caroço é um tumor e nem todo tumor é maligno. E nós devemos estar sempre atentas à saúde das mamas, porque isso é fundamental para a detecção precoce do câncer. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, e a partir dessa idade, as chances da mulher ter essa doença crescem, especialmente após os 50 anos. Mas todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberto pelas próprias mulheres. Além do autoexame, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a cada 2 anos a mamografia de rastreamento, mesmo quando não há sinais nem sintomas suspeitos. A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, que é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja possível sentir qualquer alteração nas mamas. E é importante ressaltar que quando se tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, é necessário uma avaliação diferenciada com o especialista. O que não quer dizer que a mulher terá essa doença, mas é preciso uma atenção maior. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, do tipo de tumor e da idade da paciente. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial de cura. No caso de a doença já possuir metástases, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos, o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da paciente. O tratamento do câncer de mama pode ser dividido em 2: tratamento local, com cirurgia e radioterapia, ou o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Para o tratamento do câncer de mama, o SUS oferece todos os tipos de exames e medicamentos, além de cirurgias como mastectomia, cirurgia conservadora e reconstrução mamária, e também todas as terapias e tratamento com anticorpos. E existe uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei dos 60 dias, porque determina que o tratamento deve ser iniciado em até 60 dias após o diagnóstico de câncer. Se o atendimento à paciente é negado, ela pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Quando o medicamento faz parte da lista do SUS, mas está em falta na farmácia popular, deve-se procurar a ouvidoria do SUS ou a Secretaria Estadual de Saúde e informar o que acontece. E
se nenhuma providência for tomada, você pode buscar ajuda no Ministério Público e, se for preciso, entrar com uma ação judicial. A prevenção do câncer de mama se dá através da atenção das mulheres em relação à saúde das mamas, o que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações suspeitas de câncer. Mas o autoexame ainda é tabu entre algumas mulheres por causa da erotização dos seios, o que faz com que muitas mulheres tenham vergonha de fazer o exame de toque. Essa erotização do corpo feminino pode fazer, inclusive, com que a mulher se sinta desconfortável com os próprios seios. Muitas mulheres também não fazem a mamografia por ouvirem falar que o exame é doloroso e que pode causar o câncer de mama. Hoje já se tem aparelhos modernos em que o exame é realizado com maior rapidez, diminuindo o desconforto. E a radiação emitida pelo aparelho é mínima e insuficiente para induzir um tumor na mama. E uma questão que pode ajudar nesse preconceito todo são as campanhas de conscientização como Outubro Rosa, que foi criado nos Estados Unidos na década de 90 e que tem como principal objetivo estimular a participação popular no controle do câncer de mama. Porém, muito mais do que apenas um mês no ano, nós mulheres devemos sempre estar atentas à nossa saúde, principalmente com relação ao autoexame das mamas, porque ele pode evitar a doença e aumentar as chances de sobrevivência e de cura. Bom, muito interessante, né? Esse vídeo, ele mostra bastante, assim, que o câncer de mama tem mais de 20 tipos de câncer, né? Então, assim, eu lembro... Agora eu vou contar para vocês um pouquinho, vou começar a contar a minha história, né? E aí a gente vai falando sobre tudo que teve no vídeo, tá? Então, a minha história é assim, eu vou todos os anos no meu ginecologista, eu faço exame de rotina, né? E eu fui e fiz, eu tinha feito 40 anos em janeiro, eu fui em fevereiro. Aí, o meu ginecologista fez o exame clínico, estava tudo bem. E ele viu que eu tinha acabado de fazer 40 anos e ele ainda brincou comigo. Ele falou assim: Ana Flávia, você fez 40 anos, vamos fazer sua primeira mamografia? Porque geralmente nos Estados Unidos começa com 50, mas aqui no Brasil é 40, vamos fazer? E eu falei: vamos fazer, né? Aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a mamografia, eu brinquei com a moça, eu falei assim, nossa, eu achei que doía tanto, que todo mundo reclama que dói muito para fazer o exame, né? Falei, quem tem câncer deve doer, né? E ela falou, olha, não dói. E mal sabia eu o que estava acontecendo, né? Porque aí eu fui para minha casa, eles iam me entregar o resultado do exame daí 3 dias, só que eles me ligaram no outro dia e me mandaram buscar o exame. No resultado do exame, a hora que eu abri, ele estava já falando que acharam o nódulo, né, que ele era BIHAD 5, que é o grau pior ali, e já mandando investigar, porque tinha grande propensão para malignidade. Aí, o que aconteceu? Eu fui, no mesmo dia eu consegui uma consulta com um oncologista e fui nele. E o oncologista ficou desesperado, porque pelas características do nódulo, pela mamografia, já dava para ver que era um câncer maligno. Então, eu não precisava nem fazer biópsia, né? E nesse dia, no dia que eu descobri, o médico falava assim, vamos tirar isso logo, já marca no médico no anestesista, e vamos tirar isso logo, né? E na hora eu estava super em choque, né? Porque eu nunca imaginava que eu poderia estar com câncer. Porque, assim, eu sempre fui muito professora de educação física, né? Eu não sou atleta, mas eu sempre fiz atividade. Sou muito encanada com alimentação saudável. Há muitos anos eu nunca bebi, nunca fumei. Então, assim, eu fiquei em choque, né? E como era época de carnaval, o que aconteceu? O meu marido, a minha irmã, né? A gente eu tive que esperar um tempinho.
E enquanto isso, o empresário aqui de Franca, ele conseguiu me ajudar e eu consegui uma vaga em Barretos e fui para Barretos. E eu passei por um médico aqui também para ouvir uma segunda opinião. E o médico me mostrou todas as características, assim, que o nódulo era irregular, que o nódulo era pontudo. Então, por que que ele já tinha todas as características de malignidade, né? E ele também falava: tira isso logo, não deixa não. E quando eu fui para Barretos, que é o Hospital de Amor, eu não sei se vocês já foram lá, eu falo que aquele hospital me curou assim na primeira consulta, porque o médico, o Dr. Tony, eu e o meu esposo, nós entramos, né, e a gente estava assim muito assustado, né? E ele ficou 1 hora conversando comigo e ele falava assim: calma, você vai passar por tudo. Você vai passar pela cirurgia, você vai passar provavelmente pela químio, mas a sua chance de cura é de 95%. Então, calma, porque você vai curar, vai ficar tudo bem. Aí ele falou: volta para casa, vai trabalhar, vive a sua vida normal e vamos organizar para fazer a cirurgia. E eu fiquei 1 mês fazendo exames, daí 1 mês eu fiz a cirurgia, eu fiz a mastectomia completa, que tira toda a mama, né? E na hora eles fazem o exame para tira os gânglios, né? Não sei se vocês viram no vídeo das axilas, né? Porque o primeiro lugar que pode passar, né, a doença é para os gânglios debaixo do braço. E aí eles tiraram, fizeram análise e deu negativo, e então não precisou esvaziar minha axila, que é uma coisa um pouquinho complicada, mas que às vezes até como prevenção eles tiram. E aí depois disso, eu comecei as químio, eu fiz 12 químios brancas, que é nome popular, eu não vou saber falar para vocês o nome científico delas, mas são químios que o cabelo começa a cair devagar. Mas o cabelo eu vou falar daqui a pouquinho. E essas químios, elas dão alguns efeitos colaterais, igual o formigamento nas pernas, né? Mas, assim, eu fui muito, muito feliz durante o tratamento, né? Porque, assim, na cirurgia eu nunca senti nenhuma dor. E eu me sentia super saudável, né? Nas químios, eu tinha alguns efeitos, igual a gente entra numa menopausa induzida. Ela é uma menopausa. Porque, assim, o que nutria o meu câncer era o hormônio, o estrogênio. Então, nas químios mesmo, também, até dos próprios remédios que eles usam, a gente entra nessa menopausa induzida. Então, eu tinha os calorão da menopausa, né, que eram uns calorão muito forte, e eu ficava vários dias sem dormir por causa desses calores, um mal-estar, mas assim, a maioria das pessoas geralmente começa a vomitar, passa mal do estômago. Eu tive um efeito contrário, eu passei a comer muito. E eu sentia vontade de comer carboidrato. E eu tô assim até hoje. Tô tendo que cuidar bastante. Aí, o que que aconteceu? Eu tenho amigas que tiveram que internar de tanto vomitar, de não conseguir comer nada. E eu, assim, eu seguia exatamente o que os médicos mandavam, né? Que eles mandam a gente tomar antialérgico, remédio para o estômago, 5 dias depois. E eu fazia exatamente. E cuidando muito do que eu comia, porque tem algumas coisas que a gente não pode comer, né? A imunidade da gente abaixa, a minha abaixou desde a primeira químio, mas eu nunca atrasei, eu consegui fazer todas certinho. E como a imunidade abaixa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, porque é muito perigoso pegar uma bactéria. A gente não pode estar em lugar público. É meio que a gente está vivendo na pandemia, né? Porque assim, a imunidade está baixa, então você pode pegar algum vírus, o que numa pessoa normal dá uma dor de garganta, quem está fazendo a químio pode dar uma infecção tão forte que a pessoa pode morrer, né? Porque ela está sem defesa.
imunológica. Então, eu fiz essas químios, né, e depois eu fiz as químios vermelhas, 4 químios. Essas são bem forte, né, elas dão um efeito bem forte, e eu sentia muito cansaço depois, né. Mas eu, durante as químios, eu sempre fui assim, eu tinha uns cansaços na hora, eu dormia, porque o antialérgico dá um sono, mas depois eu brinco que eu tinha a terapia do shopping lá em Barretos. Eu falava para quem tivesse comigo, geralmente era minha irmã ou meu esposo, né. Eu falava: "Vamos dar uma volta lá no shopping, vamos comer". E aí eu já acordava, já animava, e a minha irmã ficava muito cansada, e geralmente quando ela ia, eu ainda voltava dirigindo depois das químios, né. Então assim, eu ficava muito bem, muito, porque a minha irmã não era acostumada com o meu carro, então assim, eu me sentia mais segura comigo dirigindo, e eu acabava voltando. Então, eh, a o tratamento em si foi isso. Hoje eu faço a hormonoterapia, que eu tomo um remédio que eu vou tomar de 5 a 10 anos, justamente para bloquear o estrogênio, né. Então, eu tenho esses efeitos colaterais da menopausa precoce, igual agora eu tenho artrose nos tornozelos, eu tenho esses calorões, né. Mas, assim, fora isso, eu tô muito, muito bem, né. E aí, o que que eu quero contar para vocês, né. Eh, durante o tratamento, eu foi bem complicado esses efeitos, mas, assim, o que foi muito, muito sofrido para mim, porque como graças a Deus até que eu passei bem, como foi, o mais difícil para mim foi quando eu fiquei careca, né. Porque, assim, quando a gente faz essas químio branca, eu comecei por elas. Quando começa na vermelha, geralmente, assim, em 5 dias já cai o cabelo todo. Nessas brancas, o cabelo vai caindo devagar. Então você passa a mão no cabelo, assim, e aí vai saindo aquele, assim, não sai tucho, mas sai aquele tanto, e fica caindo, caindo. E eu acho que na 5ª químio, aí caía tanto, tanto, que eu falei: "Agora não dá", né, a gente vai ficando meio careca com pouquinhos cabelos, e você não aguenta ficar vendo cair cabelo. E, assim, foi muito difícil, né, porque, assim, não só a mulher, mas o homem também, né, o cabelo, ele fala muito da identidade da gente, né. Ele fala muito o que a gente é, como que a gente pensa. E, assim, para mim foi muito sofrido, né. E é engraçado, eu tenho um filho, hoje ele está com 13 anos, na época ele tinha 9. E para ele também foi muito sofrido eu ficar careca. Eu nunca gostei de usar, eu fiz uma peruca muito linda, né, mas só que eu não gostava, ela me incomodava demais. E eu usava lenço, e eu ia nos lugares, e as pessoas com muito carinho me abordavam e começavam a chorar. E aí eu tinha que acalmar as pessoas, né, porque, assim, eu estava bem. E o meu filho falava: "Mamãe, eu não aguento as pessoas chorando, né, você tá bem". Mas, assim, era por amor, era por carinho, né. E eu falava para ele: "Ó, as pessoas vão chegar à noite e vão orar por mim, né, então tenha calma", né. Mas, assim, era muito sofrido, era muito desgastante essa troca de sentimentos, assim. E a gente luta muito dentro da gente com o medo de morrer, o medo de deixar a família, de deixar o filho que a gente quer criar ainda, né. Então é uma luta por sentimentos, né. Mas existe o lado também que foi muito lindo, de ver o amor das pessoas por mim. E que eu falo que é isso que cura a gente, né. Porque, assim, ver a minha família, o carinho do meu marido, da minha irmã, os 2 quase brigavam. Quem que ia comigo, quem que ia cuidar de mim, e meus pais, meu filho, né, e pessoas estranhas que me abordavam e falavam: "Eu estou rezando por você", né. Então, assim, esse amor que a gente não imagina.
Então, assim, sempre a vida, durante o câncer inteiro, sempre me incomodou muito as pessoas me abordar, falando, de uma forma como, tipo assim: "Nossa, você tá com câncer, você vai morrer, né". E eu falava: "Gente, não é assim não, eu não vou morrer, eu vou viver, eu quero estar aqui, né, eu tenho muita coisa". Então, que aconteceu? Eu sempre me incomodou muito esse olhar, sabe, de câncer, morte, fim. E eu lembro que quando eu descobri, nos primeiros dias, eu pensava assim: "Eu tô ótima, eu tô bem, eu me sinto super saudável, e se eu começar a chorar, e se eu começar a entrar em depressão, a minha imunidade vai abaixar, e eu preciso estar forte para o que vier". E aí, nesse momento, eu entendi, assim, que a gente não tem escolha do que vai acontecer. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora na pandemia, né. A gente não tem muita escolha do que vai acontecer, mas diante de como a gente vai olhar para as coisas da vida, isso a gente tem escolha. Então, diante do olhar, a gente tem essa escolha. Não é fácil, não estou falando que é fácil, né, é uma luta íntima. Eu lembro que eu fui dormir no quarto do meu filho, né, porque eu tinha uns calorão, então eu ficava sem dormir, eu falava: "Eu vou acordar meu marido", né. E aí muitas noites eu chorava muito, eu fui para terapia, eu falava: Eu quero uma psicóloga para chorar, né, para poder chorar". Porque é alguém que não vai ficar, mal por me ver chorar, e foi ótimo, a terapia me ajudou muito, eu levei meu filho também, foi maravilhoso, né. Então, assim, é uma luta, mas esse olhar diante de tudo que a gente vai viver, é uma escolha que a gente tem. E eu escolhi olhar de maneira positiva. E assim, graças a Deus passou, eu estou ótima. Tenho alguns efeitos, mas estou muito bem. Emocionalmente a gente fica igual na pandemia, né, que a gente tem altos e baixos, mas assim, a ter fé, isso foi uma coisa, a religião, qualquer religião, né, fé em Deus, confiança num Deus de amor também, que para mim foi muito importante, me fortaleceu muito, e que eu acho que é uma coisa que nesse momento também da pandemia, traz uma luz e uma força, porque eu pensava muito assim, eu pedia muito para Deus para eu nunca perder a esperança, porque eu acho que quando a gente perde a esperança, a gente perde tudo, né. E graças a Deus eu nunca perdi isso. Então, assim, eu queria passar esse olhar para vocês, que foi um olhar que eu lutei muito e luto muito até hoje, e que eu acho que fez toda a diferença. E agora eu quero entrar para falar com vocês um pouquinho sobre a prevenção, que é o mais importante. Tanto as mulheres, as mocinhas, né. Quando eu fiz a minha última químio, né, e tive a primeira alta com o meu mastologista, eu falei para ele: "Doutor Tony, agora fico medo do câncer voltar. Então eu vou para casa, como que eu faço para saber se", porque a minha outra mama, ela é muito densa, então, quando eu toco, eu tudo parece caroço, né, e me deixa louca, né. E aí eu falei para ele: "Como que eu vou saber se é o câncer ou não?". Aí ele falou assim: "Primeiro lugar, nem todos os nódulos são câncer. A maioria das pessoas tem nódulos, mas às vezes são bolhas, né. Então, assim, aquilo não é câncer e nunca vai ser às vezes, né". E o que que ele me falou? Ele falou: "Se conheça, se toque, olhe no banheiro, né, quando você está tomando um banho, no espelho, olha o formato, se conheça". Por quê? Quando você se conhece, se toca, se uma hora aparecer um caroço e esse caroço, ficar duro
Ele falou: o câncer, ele piora, ele não melhora. Então, se um carocinho apareceu, aí dá um tempinho sumiu, então é porque tá tudo bem. Agora, se o carocinho apareceu e ele começou a crescer, e ele tá desenvolvendo, e começou a doer, e não sei se vocês viram no vídeo, né, a hora que ela fala que às vezes a pele começa a enrugar muito, fica parecendo uma laranja velha. Então ele falou assim: se você percebe uma coisa diferente e aquilo tá aumentando, aí vamos investigar, né? Então, assim, é muito importante que a gente se conheça, que a gente se toque, que a gente se olhe, né? Olhe as mamas, as axilas, o pescoço, né? Porque tem glândulas. Então, assim, a prevenção é isso. E eu falo que eu sou o exemplo do Outubro Rosa, né? Por quê? Como eu, através da minha primeira mamografia, como prevenção, né? Porque eu nem tinha nada, eu fiz o exame, eu fui muito feliz, né? Eu ainda tô, né? O médico falou que é depois de 10 anos que a gente pode falar em cura. Mas, assim, já são 4 anos que eu tô aqui, e já é um presente divino, né? Então, eu sou um exemplo que a prevenção, a chance de cura realmente é muito grande. E durante o tratamento também é mais fácil. Eu montei um grupo após o meu tratamento, como eu fiz algumas amigas na químio, que eu, nossa, tenho o maior carinho, eu montei um grupo no WhatsApp para a gente se auxiliar. E hoje já tem, assim, 30 pessoas, né? E cada uma relata uma história, e elas contam muito assim, muitas foram quando já estava muito grande ou doendo muito, e às vezes o tratamento fica mais pesado, né? Às vezes é mais difícil a cura, mas assim, a gente precisa estar sempre indo no ginecologista, precisa se conhecer. E assim, o pensamento positivo ajuda muito. Quando eu contei a história do cabelo, eu vivi muitas situações, porque eu esperava muito lá em Barretos. Eu ia fazer químio, marcava 7 horas da manhã, eu ia fazer 3 horas da tarde, né? E isso faz parte da cura da alma, eu falo, porque a gente é para treinar a paciência, né? E um dia, uma das histórias que eu vi foi uma senhora evangélica e que ela nunca tinha cortado o cabelo. E o médico, ele avisa, ele fala: olha, vai cair o cabelo com as químios, não vai ter jeito, a senhora vai ficar careca. E ela ficou tão desesperada que antes dela começar o tratamento, o cabelo dela começou a cair, né? Por causa do emocional. Então, assim, não é fácil, não estou falando que é fácil, né? É muito pessoal. Quando alguém me aborda e me conta que está tratando, que vai tratar, que descobriu câncer, a primeira coisa que eu falo é: não ouça ninguém, só ouça pessoas positivas. Por quê? O câncer é muito pessoal, ele é muito individual. Cada pessoa vai receber um tratamento específico para o seu câncer. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Às vezes, uma quimioterapia idêntica para 2 pessoas, uma vai vomitar, outra não vai sentir nada, outra vai comer mais igual eu, né? Então, não escuta ninguém. Isso é igual quando a gente vai ter nenê, né? A gente escuta 1000 histórias de parto, de não sei o quê. Não tem que escutar ninguém, não. Cada nenê que a gente tiver vai ser uma história, né? O que é importante? A gente se conhecer, buscar ajuda, né? Não ter medo, porque geralmente, assim, muitas mulheres acabam, às vezes até sente um carocinho, mas fala: "Ai, eu não vou não, porque eu não quero nem saber". E sendo que, às vezes, aquele carocinho tá tão ali no comecinho que se ela tirar e tratar, ela vai curar e viver mais muitos anos, né? E se ela não for atrás, se ela não buscar ajuda,
aquilo vai tomar uma dimensão que na hora que ela tiver que ir, porque chega um ponto que não dá, não tem mais jeito, né. Então, assim, essa é a minha mensagem para vocês, né. Eh, e falar para os meninos aí, né, para os maridos, para os pais, para os filhos, tenham muito carinho com as mulheres, né. Se um dia vivenciar, eu vi muitas histórias lá em Barretos, de uma moça muito linda, jovem, ela contou a história dela para mim, que ela, quando ela descobriu o câncer, ela estava noiva, já estava para casar, o moço, ele até ajudou ela, ele apoiou, tal, e ela ficou ótima, mas daí 3 anos o câncer voltou, e voltou forte, e aí ela teve que passar por tudo de novo, ficar careca, né, e aí ele largou dela, porque ele viu que ela não ia sarar mais, né, mas assim, ela estava super bem, super saudável, e assim, foi muito difícil para ela, né. E eu vi muitas histórias também de maridos, né, que na hora que a moça tira o seio, né, que ela já está no maior sofrimento de estar tirando uma parte dela, quando ela fica careca, quantos maridos eu ouvi por ficar careca, o marido abandona, né. Então, assim, é muito triste. E os homens têm que pensar que um dia pode ser eles. Aquele momento poderia ser ele, né. E como será que essa esposa faria isso, né. Então fica aqui um alerta para os homens também, tá. E se cuidarem também, né. Mas assim, era isso que eu queria falar com vocês, dividir com vocês a minha história. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Eu marquei aqui, porque senão eu acabo esquecendo, né. Eh, Bom, era isso. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia é um momento, assim, que ele me fez voltar muito a ter que conversar com esses sentimentos de novo, do medo da morte, do medo de ficar doente, ou de alguém que eu amo, né. Mas assim, esse olhar positivo me fortalece muito, até agora, até hoje, né, nesse momento também. E agora, então, eu acho que a gente pode passar para as perguntas. Acho que alguém colocou aí para fazer perguntas, né. Se alguém quiser agora falar comigo, eu não sou médica, eu vou estar falando com vocês da minha experiência, do que eu vivo no hospital lá e aqui, né. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aberta. Eu posso fazer um pedido antes das perguntas começarem? Claro. Se tem como passar o vídeo de novo para quem acho que chegou atrasado depois. Seria ótimo, você não acha? Acho que pode passar, se todo mundo topar. O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres do mundo, só ficando para trás do câncer de pele. Só no Brasil, em 2018, foram quase 60 mil casos. E como o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, exatamente por lembrar da luta contra esse mal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos diferentes se devem a características próprias de cada tumor. Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Os primeiros sintomas deles são um nódulo nos seios, ou seja,
um pequeno caroço fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença. Pele da mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, ou a saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para avaliar se há risco de câncer ou não, porque nem todo caroço é um tumor e nem todo tumor é maligno. E nós devemos estar sempre atentas à saúde das mamas, porque isso é fundamental para a detecção precoce do câncer. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, e a partir dessa idade, as chances da mulher ter essa doença crescem, especialmente após os 50 anos. Mas todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberto pelas próprias mulheres. Além do autoexame, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a cada 2 anos a mamografia de rastreamento, mesmo quando não há sinais nem sintomas suspeitos. A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, que é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja possível sentir qualquer alteração nas mamas. E é importante ressaltar que quando se tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, é necessário uma avaliação diferenciada com o especialista. O que não quer dizer que a mulher terá essa doença, mas é preciso uma atenção maior. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, do tipo de tumor e da idade da paciente. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial de cura. No caso de a doença já possuir metástases, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos, o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da paciente. O tratamento do câncer de mama pode ser dividido em 2: tratamento local, com cirurgia e radioterapia, ou o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Para o tratamento do câncer de mama, o SUS oferece todos os tipos de exames e medicamentos, além de cirurgias como mastectomia, cirurgia conservadora e reconstrução mamária, e também todas as terapias e tratamento com anticorpos. E existe uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei dos 60 dias, porque determina que o tratamento deve ser iniciado em até 60 dias após o diagnóstico de câncer. Se o atendimento à paciente é negado, ela pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Quando o medicamento faz parte da lista do SUS, mas está em falta na farmácia popular, deve-se procurar a ouvidoria do SUS ou a Secretaria Estadual de Saúde e informar o que acontece. E se nenhuma providência for tomada, você pode buscar ajuda no Ministério Público e, se for preciso, entrar com uma ação judicial. A prevenção do câncer de mama se dá através da atenção das mulheres em relação à saúde das mamas, o que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações suspeitas de câncer. Mas o autoexame ainda é tabu entre algumas mulheres por causa da erotização dos seios, o que faz com que muitas mulheres tenham vergonha de fazer o exame de toque. Essa erotização do corpo feminino pode fazer, inclusive, com que a mulher se sinta desconfortável com os próprios seios. Muitas mulheres também não fazem a mamografia por ouvirem falar que o exame é doloroso e que pode causar o câncer de mama. Hoje já se tem aparelhos modernos em que o exame é realizado com maior rapidez, diminuindo o desconforto. E a radiação emitida pelo aparelho é mínima e insuficiente para induzir um tumor na mama. E uma questão que pode ajudar nesse preconceito todo são as campanhas de conscientização como Outubro Rosa, que foi criado nos Estados Unidos na década de 90 e que tem como principal objetivo estimular a participação popular no controle do câncer de mama. Porém, muito mais do que apenas um mês no ano, nós mulheres devemos sempre estar atentas à nossa saúde, principalmente com relação ao autoexame das mamas, porque ele pode evitar a doença e aumentar as chances de sobrevivência e de cura. Eu quero passar para vocês só uma coisinha. Eu tenho algumas amigas jovens, né? Que uma chama Eveline, eu vou citar o exemplo dela. E ela, antes dos 30 anos dela, ela teve a avó que teve o câncer de mama. Ela fez exame lá em Barretos, então o dela não é genético, né? Porque lá em Barretos tem a oncogenética que eles fazem pesquisa e fizeram com ela, não era genético, tá? Então ela não herdou o câncer da avó. Mas ela no banho, né? Ela fazendo o autoexame, ela descobriu o câncer
E ele era maligno, né, tudo, e fez o tratamento, passou por tudo. Hoje ela acabou o mestrado dela agora, no final do ano, em políticas públicas, e é uma diretora, ela está super bem, já faz 3 anos, porque quando eu estava acabando, ela estava começando o tratamento, e ela tá ótima, super bem, super saudável, super linda, né. Então, assim, ela também é um exemplo do Outubro Rosa, o quanto a gente se conhecer, né, se tocar, para saber o que é diferente, o que não é, né, é muito importante, tá. Então eu queria contar a experiência dela, né, que também é super e várias histórias também, a gente aprende muito, né, assim. E agora eu vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, aí eu estou aberta, tá bom? Eu queria fazer uma pergunta. Pode Posso? fazer. Você relatou a sua história. Teve alguma outra conhecida que o relato te impactou muito também? Em que sentido, assim, se me impactou? Se Então, aconteceu alguma coisa ruim, assim? eu falo assim, tanto a história de vida como o processo dela no tratamento. Você fala difícil? Se teve alguém que a história foi difícil, nesse... Que te impactou mais que Então, isso. ó, eu tive uma pessoa, né, que a história é meio triste, mas eu vou dividir com vocês também. Ela chama Lívia Hernandes, ela tinha um blog, eu não sei se ainda tem no YouTube, né? E ela era minha amiga, ela também, a avó dela faleceu de câncer, o dela era um câncer genético mesmo. E ela foi uma pessoa que foi muito, muito importante no meu tratamento, porque quando eu descobri, ela já tratava, né? E ela estava muito bem. E ela, assim, ela faleceu, tá? Mas ela lutou contra o câncer 5 anos. E ela, assim, ela foi uma pessoa extremamente de luz positiva. Ela dava palestras em tratamento, né? Ela ia nas escolas para fazer isso que eu estou fazendo com vocês, para conversar, para orientar, né? E assim, e foi muito difícil. E ela, cada etapa que eu ia passar, ela sempre me trazia alguma coisa positiva. Então, quando eu fui fazer a cirurgia, ela trouxe um livro sobre o câncer, muito lindo, e que orientava, porque a gente, quando você descobre, você fica assim, meu Deus, né? Que é isso? Que câncer? Vou morrer, né? Como assim? E aí esse livro são relatos, as pessoas vão estar falando, eu não vou saber falar o nome do livro agora para vocês, mas é um livro muito bacana. Tem muita coisa legal para ver sobre dessa forma, né? Muitos livros, muita orientação. E quando eu fui fazer a minha primeira químio, porque assim, aí eu fiz a cirurgia, eu estava ótima, né? E aí, quando eu fui fazer a químio, eu falava, agora eu vou ficar doente, né? Eu não tô com câncer, mas agora eu vou fazer químio e vou ficar doente, porque químio, né? E aí ela veio aqui, me trouxe uma rosa linda, azul, e ela falou assim para mim, mentaliza que essas químio vão entrar no seu corpo e elas vão matar todas as células. Se tiver uma célula passeando aí, ela vai matar, ela vai te curar, essa químio. Todas as suas químios vão entrar para te curar. Então, assim, cada etapa que eu ia passando, ela me trazia uma coisa bacana. Entendeu? Ó, tem uma perguntinha aqui. Eu tenho uma pergunta, Ana. Tá. Então, assim, eu não sei se eu respondi, né? Mas ela foi uma pessoa que me impactou, porque, primeiro, ela era uma alma de amor, jovem, com um noivo. Ela foi para Paris, ela fazia farmácia, ela fez doutorado durante o tratamento. Ela conseguiu descobrir um remédio que está ajudando hoje crianças com câncer, a Lívia Hernandes.
E por isso, quando ela concluiu o doutorado dela, ela ganhou uma viagem para Paris, ela estava careca, ela foi com o noivo dela, na época ela namorava. E lá em Paris ela ficou noiva, o noivo dela foi um lindo, né? Mas ela não conseguiu, assim, ficar, né? Ela desencarnou, né? Mas ela, para mim, foi a pessoa mais impactante, tá? Pode fazer a próxima pergunta. Ana, a gente sente alguma dor quando, tipo assim, quando a gente não sabe que a gente está com câncer de mama, a gente sente alguma dor antes de descobrir? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu nunca senti nada, nada. Quando eu descobri, o médico, eu fiz, antes de eu ir para Barretos, eu acabei fazendo a biópsia para levar para Barretos, né? E na hora que a moça fez o exame, que eu vi onde estava o nódulo, né? Porque aí ela enfiou, eu fiz um exame que chama coribiópsia. Então ela enfiou a agulha, e aí que eu vi onde que o nódulo estava, porque o meu nódulo, ele estava embaixo da auréola da mama. Tanto que eu tive que tirar o bico e a auréola, porque o perigo de metástase era grande, então não era bom deixar. Então, assim, eu nunca senti nada. E na outra mama minha, eu falo que tudo parece que é caroço, porque ela é cheia de glândulas, né? Até na última, eu fui fazer exame esses dias, porque eu faço acompanhamento. E aí eu falei para a médica, falei, ai, doutora, eu não consigo perceber, porque tudo parece que é caroço. Aí ela falou, olha, isso tudo aqui é glândula, né? Então, quando é o que o doutor Stone falou, quando tem uma coisa e aquilo começa a mudar, piorar e crescer, aí tem que ficar esperto. Eu tenho amigas que o nódulo, ele descobriu porque o nódulo começou a crescer muito rápido, aí é um outro tipo de nódulo, né? E aí, às vezes, ele cresce rápido, aí vai no médico, vai fazer exame, e ele não é nem maligno, mas tem que investigar, né? E eu tenho uma outra amiga que também faz parte desse grupo, que ela sentiu dor. Ela sentiu um carocinho, e aquele lugar começou a doer muito, e aí incomodou muito ela foi fazer exame e descobriu. Então, assim, dor não é sintoma. Eu tenho uma dorzinha na outra mama de quando eu amamentava meu filho, e essa dor permanece, né? E de vez em quando, eu lembro quando eu menstruava, aí a glândula acho que inchava, né? E doía. E aí eu perguntei, falei, essa daqui dói e tal. E aí esse doutor Tony falou, olha, dor não significa, às vezes é só a glândula que tá inchada, né? Então é difícil falar, mas por isso a importância de estar todo ano indo no ginecologista, fazer o acompanhamento. Vocês que são novinhas ainda não vão fazer a mamografia. Se tem caso de história próximo, tipo irmão, avó, mãe, aí a partir dos 30 anos começa a fazer a mamografia, né? Mas se não tem, vai ser a partir dos 40. Mas ir no ginecologista é muito importante, sempre, né? Desde novinha é legal estar acompanhando, até para ter um médico que vocês confiam, né? Isso é bacana, tá bom? Não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito obrigada. De nada, amor. Olha, tem uma pergunta aqui no chat, que é do André Miguel, que é o coordenador do Interact, e ele perguntou assim, qual foi a sua maior inspiração para superar a doença e também o seu maior medo? Olha, a minha maior inspiração está ligada ao meu maior medo. A minha maior inspiração foi sempre o meu filho e o meu marido, minha família. Mas eu pensava assim, eu preciso criar o meu filho, né? Ele tinha 9 anos. Então eu falava, eu tenho que sarar para cuidar dele, para educar ele, para formar ele, fazer dele um homem de bem, né? Que é o desejo de nós pais, né? E o meu maior medo foi deixar ele, né? Porque, assim, o meu marido, eu acho que todo mundo supera, né? Mas o meu filho precisava muito de mim. Mas deixar a minha família também era o maior desafio, né?
Então, assim, e com isso eu tive que falar muito com a morte, né? Conversar mesmo, né? De falar assim, eu tô com muito medo de ir embora, eu não quero ir e tal, né? E até que chegou, o que me acalmou foi o momento que eu pensei, eu preciso me entregar nas mãos de Deus e confiar. Confiar que se eu tiver que ir embora, e eu acho que isso serve para o momento da pandemia, né? Porque enquanto eu ficava brigando com medo, né? Aí isso gerava muito sofrimento. Na hora que eu comecei a pensar, eu preciso confiar que se eu for embora, é porque tá na hora e que vai ficar tudo bem. Eu vou ficar bem e o meu filho vai ficar bem também. Eu tenho que confiar. Eu falo que eu acredito muito no pacote do amor de Deus. Que Deus é tão divino que ele coloca diante de todos os problemas que a gente vai passar, ele põe o pacote do amor. Então, ele coloca pessoas, ele coloca situações que vão fortalecer a gente para a gente vencer o sofrimento. Então, ele colocou os meus médicos de Barretos, que eles são super do amor. Eu amo o hospital, vocês não acreditam. Quando eu tive alta, eu fiquei desesperado. Meu marido feliz, né, tal. Eu comecei a chorar, porque eu falava assim, meu Deus, eu me sinto segura de vir aqui. De tanto que eu adoro o hospital, né? É do amor mesmo. E Deus colocou nesse pacote do amor o meu marido, que me curou, a minha irmã que me curou, o meu filho, a minha mãe, meu pai e tantas pessoas, né? Então a gente precisa confiar. E tem mais uma perguntinha aí que eu não vi. Tem, é do Gabriel, o seu aluno. Ele Ô, perguntou Gabriela. assim: sobre o cabelo, você pode fazer tratamentos como plástica, selante, etc? Ah, legal essa pergunta. Hoje eu até fui no professor do Gabriel, que também é meu cabeleireiro, né, no Matheus, e eu até fiz um procedimento, né, no meu cabelo, e assim, o meu mastologista lá de Barretos, ele falou, olha, não pode usar nada com formol, né? E hoje eu fui e fiz um procedimento que ele falou que o meu cabeleireiro usa sem formol, né? Então, ele é um procedimento que não é legal. O médico falou isso. Não pode usar formol, né? Porque não é legal. Mas o resto tingir, tudo não tem problema. Tá tudo bem. Quando eu tava quando eu ainda tinha cabelo, vamos falar assim, né? E a imunidade baixa, aí eu não podia. Tanto que tem pessoa que a gente vira uma lagartixa, né? Não sei se vocês já viram. Porque a gente perde todos os pelos do corpo, inclusive os cílios e a sobrancelha. E aí tem pessoas assim, as pessoas falam, faz tatuagem de rena, né? Mas não pode, porque qualquer produto pode dar uma infecção, uma irritação, né? Então não pode nada, né? Mas isso passa. E a careca, ela, assim, foi muito difícil no começo, mas a careca é uma delícia, viu? Os meninos aí que podem raspar o cabelo sabem o que eu tô falando. Ela é uma delícia, ela não é ruim, não. E a gente tem os calorão, né? Então, assim, aí você fica mais fresquinha. E depois você vê que é tão importante você estar viva, estar saudável, que a careca, assim, ela é difícil porque mexe com a estima, com a identidade, mas, assim, depois ela vai ficando um pouquinho supérflua, sabe? Então, é isso. Tem mais pergunta? Eu fiquei curiosa agora, quanto tempo demorou mais ou menos desde o seu cabelo cair até ele crescer como ele tá hoje? Ó, enquanto eu fiz a última química, porque as últimas químicas foram as bravas, né? Então, assim, quando eu acabei, olha, daí, assim, uns 15 dias, começa a nascer não sei se vocês já viram o passarinho quando nasce, que fica uma penugenzinha cinza, parece um bombril, né? Então, vem o cabelo e vem um cabelo muito ruim, ele é horrível, parece um bombril mesmo, porque ele tá cheio de química, né? E aí, depois veio meu cabelo ele é ondulado, ele é mais para liso. Aí veio um cabelo lindo, super cacheado, que eu amei, eu curti demais. Mas aí, então assim, depois de uns 15 dias,
aí começa a nascer esse cabelo bombril. Nossa, e aí eu não sei te falar como é que foi o tempo, assim, mas é rápido, é bem rapidinho, começa a nascer. Veio muito cabelo branco. Hoje meu cabelo, assim, tá super grosso, super saudável, muito cabelo. E eu falo que veio mais forte ainda, é tão engraçado. E aí depois ele foi alisando, ele deixou de ter os cachinhos. E eu tava vendo um vídeo, porque eu assisti muito tutorial para aprender como usar lenço. Cada etapa que eu ia passar, eu ficava vendo tutorial para aprender. Por exemplo, maquiagem para desenhar a sobrancelha, porque eu nunca fui no varejão sem fazer a maquiagem. Então, eu passava o lápis e passava a sobrancelha. E eu gostava muito de lenço, porque eu já amo lenço, já amava antes, né? E. Nossa, agora deu um branco, peraí. Então, assim, nossa, deu um branco, gente, do que eu tava falando. Mas o cabelo, Sobre a sobrancelha que você falou. Ah, não, dos tutoriais, né? Então, Ah, assim, tá. eu assistia muitos... E eu vi um tutorial de uma moça que trata do câncer há muitos anos, e ela teve metástase, né? Então, assim, ela já 5 vezes ela fez químio, caiu o cabelo e voltou. E aí ela contou que cada vez que o cabelo caiu e voltou um novo cabelo. Então, assim, uma hora veio cacheado, outra hora veio super liso, outra hora veio ondulado, né? Então não tem uma regra, não. Mas geralmente quem tem o cabelo liso, ele volta cacheado. E geralmente quem tem cacheado, ele volta liso, né? Então, é isso. Mas é rapidinho, viu? Ai, meu Deus. Bia, tem uma pergunta. Pode fazer. Pode fazer, João. Não, eu tô falando que tá no chat. Ah, eu entendi que você tem uma pergunta. Peraí. Lê pra mim, Olha, o Bia. Bruno, que é um amigo nosso, também rotariano, perguntou: queria saber se a professora Ana Flávia teve alguma dificuldade quando decidiu fazer a reconstrução mamária. Ah, essa é uma boa pergunta. Aqui em Franca, eu ia fazer pelo convênio particular que eu tenho. Aqui eu não iria, eu ia ter que fazer a reconstrução depois. Lá em Barretos é pelo SUS, o hospital inteiro, todos os procedimentos são pelo SUS. Quem mantém é o SUS e os cantores, empresas. Então a gente não gasta nenhum centavo. Eu nunca gastei um algodão. Quando eu fiz a mastectomia, que eu tirei a mama, eu já fiz a reconstrução, né? Então, assim, foi muito tranquilo, porque eu já saí com o silicone, né? Ficou um pouco diferente, né? Porque eu engordei com essa história de eu estar comendo mais, aí a outra mama ficou maior. Mas e eles querem que eu faça uma cirurgia que eles vão, se eu quiser, né? Eles vão diminuir a outra mama, né? Mas eu tô tão bem que eu não quero nem mexer com isso, não. Eu sou muito vaidosa, mas eu acho que eu tá bem é o mais importante. Mas foi muito tranquilo. E eu nunca senti uma dor, uma dor. A gente usa um dreno que é chato, mas o meu marido e a minha irmã cuidaram muito de mim, né? E eu nunca tive uma dorzinha, eu fui muito feliz, muito. Acho que eu respondi, não sei se era isso também. Ah, não, Mais posso algo? falar? Pode, fala. Eu queria fazer mais um comentário. Eu queria falar que eu fiquei muito emocionado com a sua história Que e te parabenizar pela superação, por ter passado esse obstáculo. Hoje a minha professora, eu fiquei sabendo que ela foi diagnosticada com câncer. E eu até fiquei meio assim, sabe? Meio triste por estar sabendo de disso, saber. mas eu vou tentar dar apoio. E olha, sabe o que você faz? Dá o seu depoimento para ela. Manda uma mensagem, fala com ela, fala, olha, eu fiz um bate-papo com uma professora que teve
Se você quiser passar o contato dela para ela falar comigo, muitas vezes as pessoas me ligam e eu converso. Eu falo que eu tenho muita coisa para passar, assim, por exemplo, a imunidade abaixa, né? E aí a gente aprende muitas coisinhas naturais, né? Igual uma amiga minha, uma senhora, ela fez para mim um xarope que ela aprendeu com uma vizinha, que o filho dessa vizinha tratou de um câncer lá em Barretos, e ele ficou lá, e lá tem na moradia onde ele estava, a mulher que fazia comida, ela ensinou ela um xarope de rapadura, uva e beterraba. E aí essa minha amiga fez para mim e me ensinou. E aí eu ensino para quem está passando como fazer, né? Então tem muitas coisinhas assim bacanas, naturais, porque eu não indico nada que seria, inclusive isso é uma outra coisa que eu também, quem está tratando, eu sempre falo. Todo mundo vai ter uma receitinha, então cuidado, né? Tem que ter muito esse filtro, né? Igual eu lembro que na época do meu tratamento, até remédio, sabe? As pessoas. Foi aquela época que saiu um remédio que eles estavam. Não tinha ainda nem pesquisa e as pessoas já estavam entrando na justiça para tentar ter o direito de tomar esse remédio. E aí eu até falei com o meu mastologista, eu perguntei, ele falou assim: se um dia descobrirem um remédio para todos os tipos de câncer, que são muitos e todos diferentes, eu vou ficar muito feliz. E lá em Barretos, eles têm uma universidade que é de mestrado, doutorado, tudo. Tanto que, assim, quando a gente começa o tratamento, eu assinei um termo permitindo que eles façam pesquisas, né? Em tudo que eles escolhessem de mim, né? Porque vai tudo para mestrado, doutorado e pesquisas que eles fazem. É muito, muito legal. Mas, ó, eu te agradeço, né? E fala com a sua professora, fala para ela que vai dar tudo certo. Não é fácil, e quando descobre é um dos momentos mais pesados, né? Porque realmente parece que você está entrando num mundo desconhecido. A gente, com a pandemia, eu falo que todo mundo está sentindo um pouquinho do que a gente sente quando descobre o câncer, né? E quando a gente vive o câncer. Mas, assim, esse olhar positivo vai curar ela. E o amor de vocês também. E o dos alunos também. O Gabriel está aí. E a turminha do Gabriel, eu sou muito apaixonada. Eu não dou aula para eles agora. Mas, assim, eles me mandavam cartinhas porque na época eles estavam do 2º ao 5º ano, né? E olha, eu vou falar, o amor cura mesmo, tá? E dos alunos também. Viu? Tá sendo uma alegria falar com vocês. Tá, Eu queria te perguntar como é que foi quando você conseguiu voltar para a escola? Qual foi a reação dos alunos, dos professores? Como você lidou com isso? Então, é assim, durante o tratamento, assim, a gente fica com muitos altos para mim foi, né, muitos altos e baixos. Então, assim, tinha época que eu estava muito bem. E quando eu voltei, assim, eu estava muito bem também, né? E o amor das pessoas, assim, é muito difícil ver, tipo assim, as pessoas começam a chorar, né? Porque tá muito feliz e tal. E aí você chora também, porque não tem jeito, né? A gente envolve naquele carinho e tal. Então, assim, é muito desgastante. Mas, por outro lado, também, aquele carinho também te fortalece, né? Então, assim, e a minha escola faz 15 anos que eu tô lá, né? Então, assim, eu efetivei já lá. Eu sou muito apaixonada. Agora, depois que eu readaptei, agora eu corro o risco de voltar e perder. E isso me deixa desesperada, porque eu amo, né? O Gabriel sabe. Então, assim, mas olha, o amor cura sempre, cura tudo, né? A gente está vendo na pandemia ficar longe, não poder abraçar, não poder beijar, faz falta demais, né? Então, assim, a gente tem que tentar expressar esse amor de outras formas, né? Igual nessa live, o João, né? Que é o João que falou agora da professora. Eu esqueci, né? Então, o João falar com a professora agora online. Então, assim, o amor pode ter certeza que cura.
Mais alguma pergunta? Gente, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, alguma pergunta, algum comentário que nem o João fez, pode falar Pode agora. mandar. E eu deixo as palavras finais para a professora Ana Flávia, né, que arrasou nesse depoimento. E eu gostei muito dessa história, também te parabenizo por passar tudo isso e ainda estar aqui para contar, né? E contar com orgulho, de cabeça erguida, porque você ajuda muita gente contando as suas coisas que você passou. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês também, por estarem aqui agora, hoje. E é isso. Tá, joia. Então, ó, eu quero agradecer a oportunidade. Eu nunca tinha falado online dessa forma, porque como eu estou na biblioteca, eu faço busca ativa dos alunos, então eu não estou nos grupos, né, nos aplicativos dessa forma. Então, assim, para mim foi um desafio, tá? Que bom, Ana, que bom. E eu quero agradecer vocês a oportunidade, porque igual você falou de eu estar aqui, né? O dia que você me falou que tem muitas pessoas que não conseguem vir, realmente não é fácil, né? Tem pessoas que vivem o câncer com sempre é com muito sofrimento, mas assim, às vezes a pessoa não consegue lidar. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, assim, que cada pessoa reage de uma forma diante da dor, do sofrimento. Eu tenho um cunhado que me ama muito e ele parecia que ele não estava nem aí, né? A Maria depois quer comentar, né, Maria? E aí eu via ele, eu falava, nossa, né? Parece que ele não tá nem aí, né, tal. Até um dia que eu descobri que ele estava em grande sofrimento. Só que ele era uma pessoa que ele paralisava. Tem pessoa que reage. Eu sou uma pessoa que, diante do problema, um dia eu atropelei um motoqueiro, eu queria levantar um motoqueiro do chão, né? Então eu sou assim, eu reajo, né? Tem pessoa que corre e tem pessoa que paralisa, né? Isso não significa que não ama, que não quer bem, que não está sofrendo, né? Então, e diante do câncer também, né? De qualquer sofrimento, da pandemia, né? Tem pessoa que vai passar tranquilo, tem pessoa que está em pânico, né? Tem pessoa que parece que não está nem aí e no fundo às vezes está sofrendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter essa sensibilidade de olhar para o outro e tentar entender o outro, né? E aceitar também como o outro é. Mas eu quero muito agradecer, viu? A oportunidade. Eu estou muito feliz de falar com vocês, estou muito feliz de estar aqui, né? Que é um presente. Eu acho que vocês precisam olhar para a pandemia agora todos os dias e acordar e falar: hoje o presente é um presente, né? Acordar, tá aqui, as pessoas que eu amo. Na hora do sofrimento a gente tem que vencer eles, mas assim, sempre enxergar o amor de Deus, né? Eu acredito muito em Deus e acredito que Deus sempre dá o melhor, por mais que a gente não entende, mas é o melhor, tá bom? Eu que agradeço muito. E a Maria acho que queria fazer um comentário, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu não sou do distrito de vocês, sou do 4563. E eu sou do Intarte Clube de Guarulhos Vila Galvão. Eu achei muito interessante tudo que você falou, Ana Flávia, foi bem inspirador saber que, porque são muitas mulheres que passam isso todos os anos e a gente não tem tanto conhecimento. E eu até queria te fazer um convite, que o meu Rotaract, o Rotaract Clube de Guarulhos Vila Galvão, a gente está fazendo uma postagem com várias pessoas que tiveram câncer de mama e contando um pouco dessas histórias. E a gente está até falando com o nosso Rotary para a gente conseguir divulgar ao máximo. Então, se eu puder pegar seu contato, se você aceitar participar, Olha, é claro. roubando a minha muito feliz. Aqui. A gente, Tá desculpa. Olha. Não, vamos dividir. Tem Ana Flávia para todo mundo. Ó, então você quer pegar você pega com a Bia e depois, tá? Pode entrar em contato, dura, sim. gente. É assim tá? que se faz. Não, Olha, vamos sim, vamos se você quiser divulgar, me mandar mensagem no WhatsApp, eu te passo meu número, não sei se você já tem, pode me chamar que eu passo o número dela sim, com todo prazer. Tá bom, E muito obrigada. Tá, Jó, prazer vai ser meu, tá?
Tá joia, gente. Muito obrigada por tudo, viu? E que vocês fiquem todos bem. Ah lá, o Todos. André Miguel quer falar, pode falar. Ah, é? Então vamos. Boa noite, pessoal. Bom, a Bia conduziu aí a reunião toda, e eu só quero, no final agora, fazer também um agradecimento especial, né, para a Ana Flávia, pelo seu tempo, de ter participado aqui com a gente, pela sua coragem, né, de fazer esse seu depoimento, essa disponibilidade de contar a sua história e assim, inspirar as pessoas a se cuidarem, inspirar as pessoas a terem um motivo para seguirem adiante, né? Muito obrigado pelo seu tempo, somos muito gratos, né, a você. A Bia, acho que ainda vai fazer um agradecimento aí pela participação dos interactianos que entraram, registrar a presença do João, né, que é a RDA, e, enfim, mais uma vez, muito grato aí em nome da família Rotária, tá? Tá joia. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, viu? Nossa, está sendo um presente para mim também, tá? E sempre que eu puder também auxiliar de alguma forma, pode me chamar, viu? E eu, assim, eu fiquei encantada com a Bia, né? Com a doçura dela. Então, assim, eu agradeço muito. O Gabriel de ter lembrado de mim, que ele é um aluninho muito querido. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade, viu? Você pode estar ajudando trazendo seu filho para o Interact também. A gente Então, vai aceitar ele. nós vamos estudar esse caso, né? Vou trocar uma ideia aqui em casa. Tá bom. Sim, eu ia comentar isso, se você puder compartilhar com seus alunos, com a coordenação da sua atual escola, a gente ia agradecer demais. Eu vou conversar com a Bia como que pode ser essa divulgação, bom. né? O Gabriel, de repente, né? A gente tá falando, né? E eu tenho que ver na minha escola se a gente pode, né? Porque tá tudo online, mas aí a gente troca uma ideia depois, tá, Bia? Tá bom. Tá, joia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de hoje. E vocês são sempre muito bem-vindos para as nossas reuniões. Nós estamos fazendo palestras mensais durante o ano rotário todo, cada mês com um tema. E compareçam, participem das próximas, porque é muito gostoso ter essa interação, até com outros distritos, né? A gente alcançou outro distrito e isso foi muito legal. Tipo, eu fiquei achando, nossa, olha até onde a gente chegou, né? E assim, a gente tá com um projeto até de passar essa live pro YouTube depois. Então, se vocês quiserem seguir nosso canal, se inscrevam, compartilhem, comentem. E é isso, viu? Declaro essa reunião oficialmente encerrada. Vocês têm Instagram? Sim, o nosso Instagram é ICDFranca. Beleza, que eu tirei um print, então o meu clube vai postar lá. Posso fazer merchan do meu clube, gente? Pode. Não sei se vocês... Sim, por favor. Bom, eu vou até ligar a câmera, porque eu estava com vergonha, mas tô nem aí. Eu sou a Juda, eu sou a atual secretária do meu clube e atual diretora de projeto distrital, pela segunda vez, ó que loucura, porque eu não tenho noção. E a gente é de Guarulhos, São Paulo, sei lá onde fica meio localizado, mas é aqui que estamos. E se alguém quiser ir na nossa reunião, é toda quarta-feira, das 6 horas. Eu sempre mando o link no grupo de secretários, então acho que a Gabriele sempre vê, que eu sempre mando lá. Foi por lá que eu vi vocês, então acho que se também todos os cargos entrarem nesses clubes, nesses grupos, sabe, onde tem todo meio que parede e tudo, vai ser uma ótima oportunidade para vocês divulgarem mais. E eu também acho que fazer uma arrastão online, que o meu clube fez gestão passada, e a gente conseguiu que 7 pessoas participassem da nossa reunião, então a gente conseguiu uma margem, e essas 7 pessoas entraram, graças ao bom Deus. Então, acho que vocês vão conseguir muita coisa fazendo isso. E também vim divulgar a rifa do meu clube. Gente, desculpa, eu não sei se vocês fazem merchan do clube de vocês, mas a gente está arrecadando para conseguir mandar um container de livros para a AFA, que é um projeto que a gente vai tentar fazer com a família rotária inteira do Vila Galvão. E a gente quer mandar um container de livros,
uma piscina e um projetor, que é em Moçambique, que é uma escola que está precisando muito. Então, se vocês quiserem comprar rifa, é R$ 5, sabe? Bem baratinho. Quem ganha, vocês ganham comida, uma blusa e mais comida. Eu só vejo vantagens, eu não sei vocês. Ai, mas se alguém quiser... Depois você passa esse projeto que eu passo no grupo do meu clube, e aí você passa o link para fazer pagar as rifas, eu ajudo. Ai, gente, muito obrigada. É isso, eu amei a reunião de vocês, a palestra foi incrível e vocês vão me ver mais vezes. Obrigada. Obrigada. Eu tô encantada com vocês. Encantada. Viu? Tá joia, Bia. Pode encerrar. Então tá bom, gente. Agora todo mundo pode sair e... Ah lá, o Gabriel também agradece. A gente que te agradece por trazer essa professora aqui. Eu gostei particularmente muito dela, porque toda essa história aí me motivou, me emocionou bastante. E tenha um ótimo final de semana, viu, gente? Muito Tchau. obrigado pelo convite, Bia. Eu que agradeço. Tchau, gente. Um beijo para todos. Fica com Beijo. Deus.